Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô trazendo aqui o deck que eu usei para pegar a DL20 nessa primeira etapa da KC. Eu fiquei sumido em um bom tempo, eu tirei uma semana de férias e fui para um lugar onde eu não tinha acesso à internet, então eu não pude nem mesmo jogar as 4 partidas por dia para conseguir aquelas gemas que a Konami estava dando. Então essa parte foi bem chata, mas enfim, assim que eu pude, que eu voltei agora, eu dei uma rushada para pegar o DLV20, que já não pode perder aquelas gemas, né? Então vamos lá, eu usei o deck de besta espiritual e eu vou apresentar aqui as cartas para depois ir falando um pouco sobre elas. Eu usei uma cópia do Lava Golem, 3 cópias da Winda, 3 cópias do Canagia, 2 cópias desse golfinho aqui, 3 cópias do Domador Ancião, uma cópia desse leãozinho, esse Apeleão aqui, uma cópia da Lara, 2 Ciclone Cósmicos, 2 Vínculo da Besta Espiritual e 2 Emboscadas da Besta Espiritual. Bom, eu vou falar aqui por cima. Eu fiz um outro vídeo onde eu expliquei, acho que bastante, no deck de Spiritual Beast. É um deck bem complicado de jogar. Tinha tanto tempo que eu não jogava com ele que eu tive que assistir o meu próprio vídeo para poder ter uma noção de novo de como funcionavam os combos. Mas esse deck aqui é um pouco diferente do deck que eu mostrei primeiro. Esse aqui eu digo que é uma versão mais otimizada do deck. Então vamos lá, o principal combo desse deck é você começar com o Ancião e ou com o Canagia ou com o Golfinho aqui. Porque esse cara aqui, quando ele é invocado por invocação normal, você pode invocar uma outra besta espiritual por invocação normal em adição ao seu normal summon que você já tem. Então você vai invocar ele, com isso você vai invocar um outro. E o principal para combar com ele são esses dois aqui. O Canagia, uma vez por turno, ele pode banir uma carta besta espiritual do seu deck. Uma vez por turno, mas por carta. Cada vez que você tirar ele de campo e voltar, você pode banir outra carta. Então, aqui nessa explicação que eu vou estar dando, eu vou supor que você já conheça o deck. E, de novo, assiste o vídeo lá que eu tento explicar bem como é que o deck funciona. Mas o negócio dos Spiritual Beast é você ir fazendo as fusões, usa um domador e um avatar, e a qualquer momento elas podem voltar para o extra deck para você poder fazer a invocação especial de um domador e um avatar que estiver sido banido. E muito importante é que você pode invocar qualquer uma dessas cartas aqui uma vez por turno, só por invocação especial. Então vamos lá que tem bastante coisa para explicar. Com esse cara e o Canagia, você vai invocar ele e invocar o Canagia. Vai ativar o efeito dele pela primeira vez e banir uma carta. Geralmente eu vou banir o Golfinho ou a Winda. Nisso que você baniu, você vai invocar qualquer uma dessas fusões aqui. Não precisa ser essa, porque a gente não vai usar o efeito dela de mandar 2 cards que tiverem banido para o seu cemitério e buscar uma carta. Não no primeiro momento. Essa primeira vez você pode invocar qualquer um deles. Invocou um desses caras aqui, você ativa o efeito dele para retornar ele para esse deck e invocar esses 2 caras aqui de novo. Invocando esse cara de novo, você vai banir um outro card besta espiritual. E dessa vez você tem que prestar atenção, porque se você baniu um domador, agora você tem que banir um avatar, para você poder invocar por invocação especial de novo. Já que esses dois aqui, nesse caso, já foram invocados uma vez. Então vamos supor que dessa vez você baniu o Golfinho. Então você vai estar com esses 2 cards em campo de novo. Então dessa vez você vai invocar esse cara aqui, que ele tem um efeito de você escolher 2 cards besta espiritual que estiverem banidos e enviar para o cemitério para você poder adicionar uma carta do seu deck para sua mão. E com isso você vai escolher mandar uma dessas 2 cartas para o cemitério e uma outra das 2 que você enviou para lá. Por exemplo, você escolhe a Winda e esse cara aqui. Nisso você vai ativar o combo que funciona com esse card aqui, que você, assim que você ativa esse efeito, você vai ativar o outro efeito dele em corrente e selecionar um dos 2 cards que você enviou para o cemitério para invocar por invocação especial em campo. E muito importante, você não pode escolher os mesmos 2, porque pelo menos um desses 2 cards que você escolheu tem que ir para o cemitério para você poder cumprir o efeito e buscar um card do seu deck para sua mão. E nesse caso aqui, só vai ter 2 cards que você pode invocar por invocação especial, que são os 2 cards que você baniu com o Canagia. Então você vai invocar os 2, assim você vai ativar o efeito desse card, pegar uma carta do seu deck para sua mão e ainda vai ter 2 cartas em campo. E nisso aí sim você vai fazer o Apeleão para poder atacar, que quando esse card ataca ele não é afetado por efeitos de carta até o final da etapa de dano. Caso você comece com ele e com o Golfinho, que com esse card você tem a opção de devolver cartas do oponente para a mão dele. Então, por exemplo, invocou esse cara e invocou esse. Ativa o efeito dele, bane uma carta besta espiritual da sua mão e escolhe uma carta do oponente e devolve para a mão dele.
dele. Fazendo isso, você vai de novo não usar esse cara para fazer o efeito dele de buscar um card do deck. Sempre a primeira vez, pode variar, mas geralmente a primeira vez você pode invocar qualquer um desses, usar o efeito desse card para voltar os mesmos dois que você já tinha em campo, para tornar usar o efeito desse cara e devolver mais uma carta do oponente para a mão dele. E nisso você já mandou 2 cartas besta espiritual para a zona de carta banida. Ou seja, você vai poder aí sim invocar esse cara para fazer o combo dele de buscar uma outra carta. E como você já invocou esses dois por invocação especial, você vai ter que usar as outras 2 cartas que você baniu com esse cara aqui. É bem complicado de tentar explicar, mas nos replays eu vou estar mostrando, e você aí testando também, você tenta gravar isso. Que a primeira invocação especial de um desses cards aqui é só para você resetar o efeito de um desses dois, para você poder usar de novo, ou desse que vai banir uma carta do seu deck, ou um desse aqui que vai banir uma carta da sua mão, e você vai devolver um card do oponente para a mão dele. Agora vamos falar da Lara. A Lara, quando ela é invocada por invocação normal, você pode escolher um monstro besta espiritual no seu cemitério e invocar por invocação especial. E você tem que gravar isso, é por invocação especial. Ou seja, só em usar a Lara você já invocou a outra carta por invocação especial. Então não dá para você usar esse efeito de qualquer um desses aqui do mesmo turno para invocar de novo. E por que a Lara é importante? O combo dessa carta aqui vai mandar uma carta para o cemitério. Que no caso seria 2, mas como você faz aquele combo lá, vai uma só para o cemitério. Ou seja, no próximo turno, com a Lara, você pode retornar ele para campo e fazer outra fusão. E esse leão aqui é mais ou menos a mesma coisa. O principal efeito dele é para combar com o combo desse card aqui, que vai mandar uma carta para o seu cemitério. Que o efeito dele é uma vez por turno, do turno de qualquer jogador, você pode banir uma besta espiritual do seu cemitério, e até o final do turno todos os monstros besta espiritual que você controla ganham 500 de ataque e de defesa. Esse bônus de ataque e de defesa pode ser bom para você se defender um pouco do turno do oponente, mas o principal efeito é devolver uma carta do seu cemitério para a zona de carta banida. E para mim, a melhor hora para você usar esse efeito é no turno do oponente. Quando o oponente está terminando o turno dele, que você está com uma dessas fusões em campo, você vai tirar o efeito para retornar os seus monstros besta espiritual para campo, para você começar o seu turno podendo invocar eles por invocação especial. Então, por exemplo, você no final do turno do oponente, você colocou ele em campo pelo efeito de uma dessas cartas, ativa o efeito dele, manda uma carta do seu cemitério para a zona de banimento. E com isso, no próximo turno, você vai ter uma carta lá a mais para poder combar. Mas aí você pode estar pensando, e se eu não conseguir começar com esse card? Aí o seu jogo vai ficar mais lento. Mas você tem opções. A Winda, quando ela é destruída por um card do oponente, tanto por batalha ou por card de efeito, você pode invocar por invocação especial uma besta espiritual do seu deck ou deck adicional. Ou seja, você pode trazer esses caras grandes aqui, mas geralmente você vai trazer uma carta do seu deck para poder combar no próximo turno. Fora isso, você também pode usar esse cara aqui no seu primeiro turno, já que ele tem 2.000 de defesa, é uma defesa boa, ou pode simplesmente jogar qualquer um e deixar morrer. Porque você pode usar a Lara para voltar ele, ou essa trap, que essa trap você escolhe um dos seus monstros domador e um avatar, isso é muito importante, não é qualquer um, é um domador e um avatar, que estiverem banidos ou no seu cemitério, invoca por invocação especial em modo de defesa. Eu gosto de usar essa carta no final do turno do oponente, porque geralmente você vai usar o efeito desse card aqui para trazer 2 cartas que estiverem banidas para o campo. Porém, se você tiver a oportunidade de usar essa carta aqui, você pode trazer as 2 e ainda continuar com o seu monstro em campo e no próximo turno começar a combar. O vínculo da besta espiritual está aqui para te ajudar a terminar o duelo, que você bane 2 bestas espiritual que você controla e invoca por invocação especial um monstro besta espiritual do seu deck adicional. O importante dessa carta aqui é que ela pode usar 2 avatares e 2 domadores, e não um avatar e um domador, porque as fusões precisam de um domador e um avatar. Mas com essa carta você pode burlar isso. E tanto é que você pode banir até mesmo 2 fusões para fazer uma terceira fusão. Ou uma fusão e qualquer um avatar ou domador. Fora isso, a gente está usando 2 ciclones para poder, além de limpar o back row do oponente, usar a nossa habilidade de compra especial nível alto para poder comprar o Lava Golem, que é uma ferramenta para você usar contra o deck de Invoked, mas porém tem um outro combo que a gente faz muito, que é usar esse cara aqui tributando 2 monstros do oponente para depois usar o golfinho e devolver ele para nossa mão.
Com isso a gente fica tendo a opção de usar ele novamente caso precise. E além disso é como se você tivesse usado o golfinho para limpar 2 cartas do oponente de uma vez só. Então é isso, essa explicação acho que ficou longa demais. E como eu falei antes, vê o outro vídeo para você ter um pouco mais de noção como o deck funciona. Principalmente o combo desse cara aqui. Mas o negócio desse deck é você jogar. Você tem que jogar muito com ele para pegar as manhas de como funciona. Eu mesmo, como eu falei antes, eu dei uma enferrujada boa nele. Mas jogando bastante com ele, no final as coisas já estavam automáticas. Assim que eu via minha mão, eu já sabia o caminho que eu tinha que seguir. Então é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixa o like aí, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Forte abraço e até mais.